sua criptonita, sabe? Tem certas pessoas ou certas situações que nos tiram do prumo completamente. Não importa o que a pessoa faça ou fale, isso vai gerar internamente emoções muito difíceis de lidar. Tem pessoas que têm esse poder sobre nós. Ou não importa o que aconteça com aquela pessoa, a gente vai ficar tão cego que a gente somente vai reagir. Não vai conseguir agir com clareza mediante o que aquela pessoa faça, diga ou o que aconteça a ela. Sempre tem alguém ou sempre tem uma situação que gera gatilhos emocionais na gente. São justamente essas pessoas que são a nossa criptonita, que tiram a nossa força, a nossa capacidade de raciocínio, porque estamos tão envolvidos emocionalmente com aquela pessoa, com aquela situação, que a gente não consegue ter lucidez suficiente para entender o contexto, para entender por que estamos reagindo daquela forma. Então é super importante entender e identificar qual é a nossa criptonita, quais são as pessoas que qualquer coisa que elas digam, independente da entonação, da intenção por detrás, vão despertar em nós feridas como rejeição, como abandono, como traição, como humilhação. Muito provavelmente, essas pessoas têm conexões conosco na nossa infância. Então é super importante a gente observar os nossos mecanismos de reação. Como estamos nos relacionando com as pessoas? O que essas pessoas estão despertando em nós? Quais são as situações que geralmente se repetem e que nos deixam imobilizados emocionalmente para agir de uma forma clara, que nos entorpecem pela dor? Então, identificando esses gatilhos, essas pessoas, sabendo a origem, tal qual o Superman que não podia ficar perto da criptonita que se enfraquecia, a gente precisa entender quais são as nossas criptonitas, quais são as pessoas com as quais nós convivemos ou as situações que nos tiram o chão. Isso pode ser trabalhado por meio da terapia, da psicanálise, da terapia floral. Então, conhecendo e identificando quais são as nossas criptonitas, nós temos condições de trabalhar essas feridas originárias e ter um outro tipo de reação. Não nos sentimos tão afetados assim por essas pessoas, tendo um outro tipo de relação, compreendendo que não é a pessoa ou a situação em si, mas o nosso conteúdo interno que é ativado quando estamos na presença da pessoa ou quando passamos por certa situação. Os relacionamentos se repetem, as situações se repetem para nos mostrar que existe uma ferida ali. Então paremos para observar, não julgando, não criticando, mas tentando entender o porquê que estamos repetindo certos padrões de comportamento. Por que estamos nos relacionando de uma certa forma com uma certa pessoa? Por que certas situações nos tiram tão do sério assim? Ou nos magoam, ou nos ferem tanto? Isso é muito importante para trazer um empoderamento emocional, para a gente compreender como funcionamos e a melhor forma de agir com relação a tudo isso. Então, esses relacionamentos, essas situações nada mais espelham o nosso conteúdo interno. Para pensar, para observar esses sinais de alerta que o ambiente nos gera, para a gente olhar para dentro com calma e entender o porquê dessas situações, o porquê que essas pessoas têm tanto poder sobre nós. Para pensar um pouquinho sobre isso, tá bom?